A ideia desse webinar é passar informações de uso e instalação do modo de portabilidade para a plataforma Snap, do projeto Snap, desenvolvido pela Opens. Primeiro, a gente precisa, para instalar esse módulo e usar ele no Snap, a gente precisa entender dois conceitos, né? Primeiro, que é uma plataforma local, então ele vai estar instalado dentro da tua empresa, vai estar instalado dentro do teu ambiente. E para ele consultar a portabilidade, ele precisa consultar um serviço externo dentro de um portal da Opens. A Opens está lançando agora, junto com esse serviço, esse portal, que a gente chama de ITC, que você vai conseguir acessar esse portal por aqui, por esse endereço, itc.opens.com.br. E a primeira coisa a fazer, para que você consiga usar o modo, é estar cadastrado nesse portal. O cadastramento dele é muito simples, informando e-mail, senha, primeiro nome, segundo nome, e basicamente isso. Você vai receber um e-mail de confirmação, recebendo esse e-mail de confirmação, executa o procedimento padrão, e a partir daí você já tem acesso ao portal. Com acesso ao portal, você vai ter acesso a todos os serviços disponíveis para a tua plataforma Snap. Neste momento, a Open está lançando o primeiro serviço dele, que é a portabilidade, e no decorrer do ano, nos próximos meses, a gente vai estar lançando outros serviços aí, um cada mês, no roadmap que tu pode acompanhar no próprio site do Snap Livre do projeto. Para esse serviço de portabilidade, a gente tem algumas informações básicas aí, você pode, como ver, ele está num ambiente, ele está no momento de teste, homologação, então toda consulta é gratuita, então você vai poder usar ele livremente dentro do teu Snap, sem limite de consultas, e a Opens vai informar aí 10 dias antes de expirar esse prazo de teste, para que você possa, então, incluir créditos e continuar usando o serviço da forma tranquila. Esse módulo tem aqui dentro, ele tem algumas informações de consultas que você fez no dia, os créditos, as consultas que você ainda tem disponíveis, né? E um histórico financeiro quando você estiver inserindo créditos e vencimentos. Um relatório básico de informações dos dispositivos que você tem conectados e quantas consultas cada dispositivo fez. Esses dispositivos, na verdade, são os teus servidores Snap, são os servidores que você vai conectar aqui na plataforma. Essa é o primeiro diferencial da plataforma, que nós não estamos diferenciando servidores Snaps em contas separadas. Isso significa que tu vai poder colocar um único crédito, um único contrato, que englobe vários dispositivos, tá? Então, isso é bem bacana, porque se você é um integrador e está usando Snap para colocar nos seus clientes prestar serviço, significa que tu pode ter o teu usuário aqui no portal, incluir créditos no teu usuário, por exemplo, de um pacote ilimitado de consultas e compartilhar esse pacote entre todos os teus servidores Snaps, revendendo isso para os teus clientes. Se você é um cliente final e está usando Snap, e você tiver mais do que um Snap, você vai poder também compartilhar isso. Ou seja, no máximo que você vai pagar é o pacote limitado. Os preços de que a Opens vai oferecer esse serviço é os mesmos de padrão de mercado, não é um serviço novo, então são preços acessíveis, padrão aí de outros concorrentes que fazem esse tipo de serviço também. A diferença é que aqui está 100% compatível com o Snap, isso pode facilitar bastante tanto a gestão, manutenção, quanto a ativação, e além do que, outros serviços vão surgir, então, como backup em nuvem, rotas inteligentes, relatórios e análises de desempenho, monitoramento dos snaps, todos esses são modos que estão para surgir aí dentro desse portal, então é legal você ficar aqui conectado. Feito isso, passar essa primeira abordagem, essa primeira explicação, deixa eu voltar para a plataforma local. Eu vou nesse tutorial passar aqui a integração da portabilidade para o Snap 2.0. Se você estiver usando o Snap 1.3, então tem um outro tutorial aí que eu já expliquei sobre o Snap 1.3. Os usos você vai ver aqui nesse tutorial mesmo, tá? Como é que se usa, porque as regras e toda a aplicação dele é tanto para o 1.3 quanto para o 2.0 são as mesmas. Então, vamos dentro do nosso Snap aqui, vamos logar nele e vamos começar a brincar aqui para a gente instalar esse modo. Esse modo portabilidade, ele só mexe num lugar, ele só mexe dentro das rotas, tá? Então, estão vendo que aqui não tem nenhuma rota criada, nenhuma rede criada aqui. Eu vou inserir uma rota só para mostrar para vocês.
Aqui dentro das ações, das regras de negócio, eu tenho várias opções de ações. E ainda não tenho aqui a portabilidade. Então, eu só estou passando aqui para a gente dar uma olhada. Eu vou instalar o módulo agora, seguindo as orientações do manual. Tá? Bom, no manual de Snap, que você pode baixar lá pelo site do Snap Livre mesmo, acessa o site, ou aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para baixar esse manual. É importante a gente dizer aqui nesse manual que antes de a gente instalar, vamos entender como é que vai funcionar o fluxo de uso das regras de negócio para isso. Aqui eu tenho um diagrama nesse manual, bem simples, que mostra o seguinte: o teu usuário vai discar para um telefone celular, por exemplo. Aqui eu estou simplificando, então estou subentendendo que ele está discando o número correto, 4891119999, tá? Depois, lá mais no meio do tutorial, eu vou explicar como é que a gente vai fazer para tratar quando ele não disca o número assim, quando ele bota sem o 48, por exemplo, na frente, ou que ele disca com 0 na frente do 48, como é que a gente pode tratar essa informação. Na prática, esse número tem que chegar assim, dessa forma, numa regra de negócio, que vai enviar para a portabilidade, para a consulta da portabilidade, tá? E ele tem que enviar para a consulta da portabilidade exatamente nesse formato, com o DDD e o número a ser discado. Enviando assim para a regra, para a ação de portabilidade, ele vai conseguir descobrir qual que é a operadora proprietária desse celular, desse número, né? Ao descobrir a operadora, o que acontece? A regra, ela devolve a ligação para as regras de negócio, só que ela modifica o número. E a ligação vai chegar de volta nas regras de negócio, sendo o mesmo usuário discando, só que agora com outro destino. Em vez de estar só o número inicial, que era o 4891119999, a regra vai inserir na frente dele um código de 5 dígitos. 55 e mais 3 dígitos. Onde 55 é o código do país. Então, se o cara estiver ligando para um número nacional, que nesse momento o modo da portabilidade só funciona para números nacionais, então ele vai botar sempre 55, que é o código brasileiro, e depois mais 3 dígitos que significam o código da operadora. Cada operadora na base da Anatel tem um código de 3 dígitos. E as operadoras podem ter mais do que um código só. Então, tem operadoras que têm 3, 5, outras têm um só, e assim por diante. Neste mesmo manual, a gente tem uma tabela com os códigos das operadoras. Tá? Então, você pode ver aqui, 55, que é o código do país, mais os 3 dígitos da operadora proprietária desse código, que nesse caso, por exemplo, é Brasil Telecom. Tá? Então, você vai se configurar e se ajustar conforme o retorno desses códigos. Bom, voltando para as regras de negócio, quando chegar aqui nas regras de negócio, você tem que ter uma outra regra, então, tratando esse retorno dessa ligação, e vai limpar esse número, então, vai tirar esses códigos da frente e vai enviar, então, para a terminação, para completar a ligação, pelo chip, pela rota que você decidiu, tá? Dada essa primeira explicação, vamos para a instalação e depois, na prática, a gente vai ver isso dentro das regras de negócio acontecendo. Então, vamos para a instalação. Para a instalação, no manual, a gente precisa baixar eu tenho 2 caminhos, né, para fazer essa instalação. Eu posso baixar o fonte dele, então, que é o que a gente chama de instalação manual. Então, posso baixar todo o fonte do módulo e executar esses comandos, ou ainda posso usar a instalação via um instalador, que é basicamente baixar um script, e esse script faz a instalação para a gente. Aqui está até o comandinho que tu vai executar para fazer isso. No meu caso, eu já baixei o script, então eu vou abrir o terminal aqui. Vocês vão ver, eu baixei aqui numa pasta qualquer, na pasta de downloads do usuário root. Aqui em verde o meu script, eu vou executar ele para fazer a instalação. Ele dá algumas informações básicas, tenta resolver as questões que ele precisa, e depois ele pergunta aqui no final se eu quero que adicione algumas rotas de exemplo. Isso aqui é extremamente recomendado se você ainda não tem essas rotas criadas, porque ele vai aquelas rotas que eu mostrei aqui no manual, ele vai criar automaticamente, ele vai tratar essas rotas aqui, né? Então, nesse nosso caso aqui, nesse fluxo, ele vai criar a regra que trata essa ligação aqui, que vem do usuário para enviar a portabilidade, e vai criar a regra também que trata o retorno da base.
aqui possivelmente ele vai criar várias regras, né? Uma para cada operadora, porque se for Vivo, por exemplo, você possivelmente vai querer sair, fazer com que a ligação seja completada por um chip da Vivo. Se for Oi, você vai querer que seja completado por um chip da Oi, e assim sucessivamente. Então ele cria algumas regras com as principais operadoras para que você possa facilitar a tua vida aí. Então vou botar sim aqui, tá lá, feito, já terminou, já está concluída a instalação. Basta eu voltar aqui no Snap. Então, vamos ver aqui. Aqui eu estou logado no Snap. Deixa eu cancelar essa minha regra aqui que eu estava começando a editar. E como vocês podem ver, agora, antes não tinha regra nenhuma, agora tem várias regras criadas. Ele criou 12 regras, tá? Então, várias para várias operadoras, já facilitando a tua vida. Normalmente são as operadoras que você vai usar. Então, aqui está TIM, Vivo, Oi, Claro e ainda outras operadoras. Tratando tanto as ligações para celular local, que se você tem um chip dessa operadora na tua central, por exemplo, se é um celular local, você não pode enviar o DDD na frente do número. Então, por isso que tem que tratar o local diferente do DDD, né? Aqui, por exemplo, como eu estou na Grande Florianópolis, eu estou incluindo o prefixo 48 aqui, então, para tratar os locais. E eu tenho que fazer isso com todas as operadoras. Mas eu também tenho os DDDs. Então, aqui tem a saída DDD da TIM, por exemplo, e já não tem o prefixo, porque eu vou tratar isso na regra. Vamos ver na prática como é que funciona. Eu tenho duas regras aqui, tratando as ligações de celular local que o usuário vai fazer, e uma regra tratando a ligação de celular DDD, VC2, VC3. Vamos editar uma regra aqui, essa local, para a gente ver como é que ele fez, tá? Então, o nome da regra é celular local, para enviar para consulta portabilidade. A origem é um ramal, é um número de 4 dígitos, nesse caso um ramal. Eu posso mudar isso aqui para grupo de ramal, por exemplo, e pegar todo o grupo de ramal. Ou ainda deixar aqui, eu vou deixar a expressão regular, porque eu não sei os números de ramais que eu vou criar, então eu vou deixar assim, com 4 dígitos, com destino a um alias de expressão chamado celular VC1. Eu não vou passar isso agora, mas na prática, essa expressão aqui, ela basicamente faz isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, né, para celular local, que é o que o usuário vai digitar, ou ainda, se eu estiver na Grande São Paulo, são 9 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É claro que aqui eu estou presumindo que os celulares começam com qualquer dígito, mas isso não é verdade, ele pode começar com o dígito 5 até o dígito 9. E aqui em São Paulo, da mesma forma, ele pode começar com o dígito 5 até o dígito 9. Agora sim eu trato os celulares locais, tá? Eu fiz aqui só para explicar para vocês, mas na prática, esse alias que está adicionado aqui, celular VC2, já faz isso, tá? Você pode buscar os nossos tutoriais que explicam como trabalhar com alias, que vai tirar essa tua dúvida aí. Bom, essa ligação é a ligação, não é a ligação que vai ser completada, é a ligação que o usuário fez, vai cair aqui nas regras de negócio e a gente vai precisar, antes de enviar para o tronco, enviar para a consulta da portabilidade. Então, nesse caso, a minha ação que eu vou ter que definir aqui é enviar ela para a portabilidade. Agora, como vocês podem ver, já aparece aqui uma ação chamada portability, que é enviar para a portabilidade. Eu gosto de definir sempre um centro de custo, porque depois, se eu quiser tirar um relatório, ou fazer algum debug, alguma coisa assim, tu pode usar essas etiquetas do centro de custo para isso. Então, ver quantas ligações foram feitas para celulares locais, e daí depois, quando ela mudar de regra, pode ser tal operadora, e assim por diante. Então, eu sento o centro de custo, saídas, e envio para portabilidade. Antes de eu completar aqui a configuração da portabilidade, deixa eu mencionar fazer um comentário. Aqui o celular VC1, ele está vindo com 8 dígitos ou com 9, dependendo da região que você está. Só que para enviar para portabilidade, eu preciso enviar o DDD também, eu não posso enviar só o número local. Se eu enviar só o número padrão do celular sem o DDD, a portabilidade não vai saber de que lugar é esse celular. Então, eu sempre preciso enviar o DDD na frente. Se o usuário digitou só o número do celular aqui sem botar o DDD, eu preciso tratar isso antes de enviar para a portabilidade. Antes de executar essa ação aqui, eu preciso tratar. No Snap, eu trato isso com reescrever pedido. Eu adiciono essa ação, deixa eu executar ela aqui antes da portabilidade. No nosso caso, como é um celular local, o usuário está digitando só o número do celular, então, por exemplo, 91119999,
eu basicamente preciso só adicionar na frente o meu DDD local, que no meu caso é 48. Tá? Eu vou adicionar isso no destino, que é onde é que ele está usando. Depois de feito isso, aí sim eu envio para portabilidade. Aqui ele me pede 3 dados: chave do cliente, chave da API e identificador do meu servidor Snap, tá? Do meu dispositivo. Todas essas informações estão lá no portal do ITC, onde é que você fez o cadastro antes. Então, vamos lá buscar isso aqui, chave do cliente. No portal do ITC, deixa eu abrir aqui, itc.opens.br, deixa eu logar aqui no ITC. Eu tenho essas informações aqui, ó. No meu usuário, eu tenho informações da minha conta e tem aqui, primeiro, informações dos dispositivos. Quais os dispositivos que eu tenho conectado no meu nome? Então, nesse caso, só tem um, que é esse Snap aqui. Deixa eu copiar esse dado, vou voltar lá no Snap, na configuração, e vou colocar aqui no ID do dispositivo. Pronto. Matei essa questão. Deixa eu voltar aqui agora e buscar as minhas chaves. Nas chaves, eu tenho aqui um item só de chave de API. A chave do cliente nunca muda, eu não posso nunca mexer nessa chave aqui. Depois que você fez a sua conta, ela é única, tu criou tua conta, já criou tua chave própria aqui. A chave da API eu posso regerar de novo. Então, por exemplo, eu tenho um Snap que eu perdi o contrato dele, eu não quero mais aquilo, ou o cliente cancelou comigo, alguma coisa assim, tu pode gerar essa chave de novo, e daí todos os snaps que você tinha no passado vão deixar de funcionar, tá? Então, só que você tem que tomar mais cuidado. À medida que tu gerar essa chave de novo, vai ter que voltar nas configurações do Snap para reconfigurar essa chave. Mas serve como um controle, para você se desvincular de algum Snap ou outro que você deixou de dar suporte. Então, eu copiei aqui a minha chave do cliente. Deixa eu voltar aqui para a regra. Deixa eu colar aqui a chave do cliente. E vamos pegar, por último, a chave da API, que é essa chave aqui de volta, que, como a gente está falando, pode ser alterada. A chave da API, e feito. Nessa regra aqui da portabilidade de consulta, é só isso que eu preciso. O que vai acontecer? Essa ação aqui de portabilidade vai enviar a ligação, a requisição para o nosso servidor, para o portal, e o portal vai tratar isso e vai devolver para o Snap, vai devolver para as regras de negócio com o resultado da operadora. Então, agora eu fiz aqui para o celular local e tratei. Ele vai voltar como? Ele vai voltar com o código da operadora na frente. Aqui, por exemplo, se for TIM, ele vai voltar assim, 55, 341, o DDD, que eu acabei de enviar também, 48, tá? E mais o número que aqui representado por esse ponto aqui, mais o número aqui. Vamos editar essa regra para a gente ver. Então, como está dizendo, se for TIM, ele vai devolver para a gente o número de volta com 55341, o DDD, que é a região que eu estou, e mais o resto do número do telefone, tá? Nesse momento, eu tenho que também tratar aqui o que eu vou fazer com ele, né? Por isso que tem esse pipe aqui na frente, porque como é um número local, eu quero deixar só o número de telefone completo com 8 dígitos, ou 9, que foi o que eu digitei, sem o DDD e nem o código da operadora que a portabilidade me devolveu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vou executar minhas ações aqui, vou definir o centro de custo. Então, vou botar aqui como saída. Aqui, o ideal é você criar centro de custo para cada operadora. Aqui, como eu estou botando TIM, você deve criar um centro de custo saídas para TIM. O que significa isso? Mesmo que você não saia com chips da TIM, que tu não tenha chips da TIM na tua central telefônica, e tu vai sair por um tronco padrão, VoIP, por exemplo, ou por um outro chip de celular que todo mundo é usado, é importante você setar o centro de custo, porque depois tu pode tirar um relatório de qual o volume de ligações que você tem para TIM. E você pode usar esse recurso também com transbordo. Então, por exemplo, você tem só um chip da TIM e o chip está ocupado. E aí o segundo usuário vai fazer uma ligação e você vai tentar sair pelo chip da TIM. Vai dar falha porque está ocupado e você pode transbordar para um segundo tronco e daí mudar o centro de custo, adicionar aqui um segundo centro de custo, por exemplo, transbordo TIM. E com isso você vai poder tirar um relatório de todas as ligações que transbordaram por aquele tronco, e com isso dimensionar quantos chips da TIM, por exemplo, você vai precisar. Tá? Então, voltando aqui para a nossa regra, vamos trabalhar aqui. Vou precisar tirar esse excesso aqui de número da frente do número que o usuário discou para eu poder mandar para o tronco.
No nosso caso aqui, eu vou, então, reescrever o pedido. Vou agora cortar no pipe. Então, aqui, o destino, né? Vou cortar o destino no pipe e com isso o número vai ficar limpo. Vai sair esses 55341448 e vai ficar só o número do celular do cara. E feito isso, depois disso eu posso sim enviar para o tronco. Tá? Eu não tenho nenhum tronco configurado aqui na minha instalação, mas enfim, agora posso enviar para o tronco, escolher o tronco que eu quero enviar e concluir aqui a minha regra, né? Deixa eu tirar isso aqui só para salvar erro. Então, eu escrevi pedido, cortei no pipe e salvei. Pronto. Então, aqui eu tratei a minha regra para celular local TIM. E assim eu vou fazendo sucessivamente com cada uma das operadoras. Como eu falei, esses códigos das operadoras, para você saber, está no manual, então você pode buscar lá quais são os códigos das operadoras. Aqui, como você está vendo na Vivo, a TIM tem só um código, que é o 341. Mas a Vivo já tem vários. Isso porque a Vivo vai comprando operadoras, né? Então, ela vai comprando e daí ela vai assumindo esses códigos aqui. Então, aqui está a Vivo, já está com 3 códigos diferentes, tá? 315, 320 e 323. A Oi já tem 3 também, a Claro tem 1 e depois outras operadoras. Aqui a regra padrão que é criada, como exemplo, ela trata outras operadoras com um número, tá? Mas o ideal é tu tratar essas outras operadoras que tu não está tratando, não assim com um número fixo. Vamos editar aqui para te ver. Você tratar, o ideal é você tratar aqui essa outra operadora, em vez de botar 377, você botar XXX. Podemos remover aqui. Isso significa aqui que qualquer número, qualquer operadora que voltar com 55 e mais 3 dígitos, vai cair nessa regra. Tá? Deixa eu salvar ela aqui também. Qual que é o único problema que tu vai ter nesse cenário, tá? Aqui, nós criamos as regras de forma sequencial, então a gente não vai enfrentar esse problema, porque o Snap vai passando regra por regra até casar. Então, ele vai primeiro descobrir as operadoras que você já tem, que você tem preferência, e depois, se não casar com nenhuma dessas aqui iniciais, que é TIM, Vivo, Oi ou Claro, ele vai cair nessa regra. Mas pode não ser o teu caso. Então, o Snap vai tratar pela prioridade, que aqui todas elas estão com a mesma prioridade. Então, o ideal é que essas regras aqui, você trate ela com uma prioridade diferente. Então, por exemplo, eu mudaria todas as operadoras aqui que eu quero tratar com cuidado para a prioridade 1, como eu tenho aqui em cima. E depois, e deixo essa aqui, que trata todas as outras operadoras que eu não tenho conhecimento e que eu não quero tratar, como prioridade 0. Com isso, o Snap vai tratar todas as regras antes, tá? E assim está feito o tratamento desse módulo, né? Deixa eu fazer um teste, eu vou abrir aqui agora um softphone qualquer, eu tenho um Linfone aqui instalado, com um ramal. Acho que eu tenho que criar esse ramal, que eu não criei esse ramal aqui ainda. Então, enquanto abre aqui o Linfone, deixa eu criar um ramal aqui. Vamos aqui em ramal, não tem ramal nenhum. Vamos criar um aqui, então vou criar o ramal 1000. Senha qualquer uma do ramal. Vou colocar uma senha aqui no ramal. Vou marcar isso aqui só por via das dúvidas. Tá, e salvei. Tá feito. Opa, temos um problema aqui. Instalação nova dá nessas coisas, né? Invite, não tem essa coluna na tabela. Beleza. Vamos ver se ele não criou esse ramal aqui. Deixa eu ver se falta alguma... Eu fiz essa instalação agora, vamos ver se... sim, é porque eu tô com uma versão diferente deixa eu pegar aqui. Deixa eu compactar a versão. Só para dizer, eu estou com o banco de uma versão e a interface gráfica de outra versão. Então, deixa eu pegar aqui a versão. Só conferir a versão que eu estou usando. Estou usando a versão RC2. Eu tenho, e o banco é da RC3. Então, deixa eu pegar aqui a versão RC2. Na verdade, eu tenho que aqui, sempre que você precisar fazer o upgrade de uma versão para outra, que é o que eu estou fazendo aqui no banco,
você pode, dentro do diretório install, da versão, você tem uma pasta update, né? E daí aqui você trata os updates de banco que aconteceram de uma versão para outra. E, como você pode ver, ele deu um erro para mim ali na tela, que não tinha essa coluna aqui, ó. Então foi isso que mudou de uma versão para outra. Tá? Então eu vou executar basicamente esse database SQL aqui dentro, ele vai atualizar o meu banco para a versão que eu estou usando a interface. Para isso você acessa o banco com senha, botando usuário e senha e o update do banco. Tá? Beleza? Executado, vamos voltar lá para a interface. Agora eu já devo conseguir cadastrar meu ramal na boa. É bom quando essas coisas acontecem, porque daí a gente vai vendo que a gente não está fazendo fake, né? O cara acha que o cara fez o vídeo, testou 544 vezes antes de fazer o vídeo. Na verdade, vida real é assim. Vamos lá. Controle, beleza. Foi. E vamos adicionar o ramal. Ops. Deixa eu ver o que eu estou fazendo errado aqui. Tem mais alguma outra coisa? Uma coisa aqui, só se eu estou... Eu acho que é o contrário. Deixa eu pegar a versão da interface agora. É fácil colocar aqui para fazer o banco, mas não atualizar a interface. Dou permissão aqui para a pasta, porque como eu estou com o usuário root, descompactei e virou tudo o usuário root. Então, deixa eu dar de novo para o www.data para a pasta Snap para fazer. Vamos lá. Vamos de novo. Ramal 1000. E feito. Criamos o usuário resolvido aqui. Só vamos ver se na regra de negócio, com essa minha atualização, eu não perdi a portabilidade, né? Vamos achar aqui para editar, ver se não deu probleminha aqui. Parece que sim, mas vamos testar, vamos ver na prática o que vai acontecer com a ligação. Estava com a regra criada, então deixa eu pegar aqui um celular aqui, 9111-9999, não sei se celular existe, então vamos ver se existe. Beleza? Ó, existe o celular, o que aconteceu aqui? A ligação saiu do ramal 1000, foi para o celular 9191999, e ele caiu na primeira regra, que é a regra 12, saída para celular, consulta portabilidade, reescreveu o destino como a gente tinha definido lá, botou o 48 na frente, o DDD na frente, e enviou para a portabilidade. Quando ele enviou para a portabilidade, já deu o resultado aqui, ó, encontrado a operadora. Qual a operadora? A operadora 55341 e o número que ele tratou. Feito isso, ele devolveu a ligação para a regra de negócio e aqui passou de novo na regra de negócio. Ó, de novo, ligação agora do 1000, agora para o número modificado, que é o 55341, e o número tratado na primeira regra de negócio lá. Então, ele já descobriu, e aqui a gente já tratou e já viu que caiu na outra regra, que é a regra 2, que é a regra para celular Steam, né? E daí executou a regra que a gente fazia. O que reescreveu aqui para mandar para o... reescreveu tirando todos os números da frente, deixou só o número que eu vou ligar, e daí aqui terminou a regra porque eu não tinha ação de desvio para o tronco. Tá? Então, tá aí, está feito o módulo, e agora você pode fazer a combinação que você quiser com as regras de negócio. A flexibilidade do Snap é justamente essa, de você conseguir manipular bem esses números, essas regras de negócio. Então, fica aí a primeira dica, e se você estiver usando a versão 1.3, olha o tutorial específico da versão 1.3, e vai contribuindo com a gente, participa do fórum, lá no fórum tem uma thread específica para falar desse módulo,
Seja bem-vindo e vamos nessa. Grande abraço.